Números capítulo 4. Os deveres dos coatitas. E o Senhor Deus disse a Moisés: façam a contagem dos levitas descendentes de Coate, por grupos de famílias e por famílias, e registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. E o serviço dos coatitas na tenda é de cuidar das coisas santíssimas. E quando o acampamento for desarmado, Arão e os seus filhos entrarão na tenda, tirarão a cortina que está em frente da arca da aliança e cobrirão a arca com ela. Eles porão em cima dela uma coberta feita de peles finas, e sobre esta coberta estenderão um pano azul, e depois enfiarão os cabos nas argolas da arca. Eles estenderão um pano azul em cima da mesa onde são colocados os pães oferecidos ao Senhor, e colocarão sobre ela os pratos, as taças de incenso, as taças das ofertas e os jarros para as ofertas de vinho. E em cima da mesa sempre deverá haver pão. E depois estenderão por cima de tudo isso um pano vermelho, e por cima desse pano colocarão a coberta feita de peles finas. E em seguida enfiarão os cabos nas argolas da mesa. Pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro com as suas lamparinas, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, os apagadores e as vasilhas necessárias para distribuir o azeite. E depois embrulharão tudo isso numa coberta feita de peles finas e colocarão sobre os cabos para carregar, em cima do altar de ouro, e estenderão um pano azul por cima, colocarão uma coberta feita de peles finas, e em seguida enfiarão os cabos nas argolas do altar. E depois pegarão todos os objetos usados no lugar santo e embrulharão num pano azul, cobrirão com uma coberta feita de peles finas e os colocarão sobre os cabos para carregá-los. Eles tirarão as cinzas do altar e estenderão por cima dele um pano vermelho. Colocarão sobre ele todos os objetos usados no serviço do altar, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, e por cima estenderão uma coberta feita de peles finas. E em seguida colocarão os cabos nas argolas do altar. E quando o acampamento for desarmado, os descendentes de Coate virão para pegar os objetos sagrados somente depois que Arão e os seus filhos tiverem acabado de cobrir a tenda e todos os seus objetos. O grupo de famílias de Coate não deverá tocar nos objetos sagrados. Se fizerem isso, eles morrerão. São essas as coisas da tenda que o grupo de famílias de Coate deverá levar. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será o responsável pela tenda e pelo azeite das lamparinas, pelo incenso, pelas ofertas de cereais e pelo azeite de ungir. E será ele mesmo responsável pela tenda e por todos os seus objetos. E o Senhor Deus disse a Moisés e Arão: não deixe que as famílias de Coate morram por chegarem perto desses objetos sagrados. Para evitar que isso aconteça, Arão e seus filhos entrarão na tenda e dirão a cada homem o que fazer e o que carregar. Porém, os coatitas não deverão entrar, nem por um instante, para ver as coisas santas. Se fizerem isso, eles morrerão. Os deveres dos Gersonitas. E o Senhor Deus disse ainda a Moisés: façam a contagem dos descendentes de Gerson, por grupos de famílias e por famílias, e registre todos os homens de 30 e 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos Gersonitas é trabalhar na tenda e carregar cargas. Eles levarão a tendas, as coberturas de dentro e de fora, a cobertura de peles finas e a cortina da entrada. Levarão também as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio que está ao redor da tenda e do altar, as suas cordas e todos os objetos que precisam
para o seu trabalho. Todo o serviço dos gersonitas, o que eles deverão levar é fazer, estará debaixo das ordens de Arão e dos seus filhos. Estes darão ordens a respeito de tudo que eles devem carregar. É esse o serviço que o grupo de famílias de Gerson fará na tenda. O serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Os deveres dos Meraritas. E o Senhor disse também a Moisés: façam a contagem dos descendentes de Merari, por famílias e por grupos de família. Registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O que terão de levar de acordo com o serviço deles na tenda é o seguinte: as tábuas, os cabos, as colunas e as bases da tenda, as colunas do pátio que fica ao redor da tenda, as suas bases, as estacas e as cordas, com todos os seus objetos e com tudo que pertence ao seu serviço. Entregue a cada homem uma lista das coisas que ele deve levar, e essa é a responsabilidade do grupo de famílias de Merari, de acordo com o serviço deles na tenda. Esse serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. A contagem dos levitas, conforme o Senhor havia ordenado, Moisés, Arão e os líderes do povo fizeram a contagem dos 3 grupos de famílias levitas, isto é, de Coate, de Gerson e de Merari. Eles fizeram isso por grupos menores de famílias e por famílias, e registraram todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tinham capacidade para trabalhar na tenda sagrada. E o número de coatitas foi de 2.750 homens. De Gersonitas foi 2.630 e de Meraritas 3.200. O total de todos eles foi de 8.580 homens. Os nomes desses homens foram colocados numa lista, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E Moisés disse a cada um qual seria a sua tarefa, ou qual a carga que devia carregar. E a contagem foi feita de acordo com as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés.